Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma semana, né? A nossa aula gravada dessa semana, semana 22. Estamos aqui finalizando o nosso capítulo 17. Vamos falar nessa semana sobre o papel social das mulheres. Esse vídeo, como eu já informei vocês na semana passada, também tem a tendência de não ser um vídeo muito grande, tá? Não tem muito o que se aprofundar nesse assunto sobre a antiguidade, tá? A gente pode trazer uma discussão bastante atual sobre isso, mas o vídeo tem uma tendência de não ser muito extenso, tá bom? Então vamos para Roma. Então vamos lá. Falando sobre o papel social das mulheres na civilização greco-romana, é muito importante que o que nós temos hoje de sociedade, o que nós temos hoje de características da nossa sociedade, de relacionamentos entre os grupos sociais, são derivados em grande parte daquela sociedade. Portanto, os preconceitos, os problemas, as dificuldades que o gênero feminino sente até os dias de hoje tem em grande parte, ou em boa parte, ou só em parte, depende de como você interpreta, mas tem em parte origem naquela sociedade antiga. Por quê? Porque as mulheres nas civilizações greco-romanas, elas tinham um papel social bastante limitado. Elas não podiam participar dos instrumentos da vida política. Elas não podiam participar das assembleias, elas não podiam participar das decisões políticas, elas não podiam se tornar senadoras, elas não participavam da vida política, elas não tinham direito político algum naquela sociedade. A função das mulheres naquelas sociedades se limitava ao lar, ao ambiente privado do lar. Cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar das tarefas domésticas, coisa que até os dias de hoje permanece para boa parte da sociedade ocidental. Infelizmente, essa mentalidade ainda permanece de limitar o acesso das mulheres a centros de poder decisório político e relegá-las somente às tarefas domésticas. E isso é muito importante que a gente entenda de onde veio essa compreensão e que isso, hoje em dia, em 2020, não tem mais razão nenhuma de ser, né? A sociedade deve ser organizada de acordo com o que é mais interessante para cada pessoa individualmente. Não se devem existir restrições específicas a nenhum grupo, né, de acesso a direitos políticos e a nada disso. Agora, voltando à perspectiva lá de como era o papel das mulheres no passado, elas tinham a obrigação de ser boas mães, de serem boas esposas, de não participar das assembleias políticas, né, que eram permitidas somente para os homens livres, né, que eram os únicos considerados cidadãos. A gente já falamos sobre quem eram os cidadãos em cada uma daquelas sociedades antigas. Agora, também há uma diferença entre o papel e a possibilidade de atuação das mulheres das classes mais altas e o papel e a possibilidade de atuação e de existência das mulheres das classes mais pobres, mais baixas. Por quê? As mulheres pobres ou as mulheres escravas, elas tinham menos direitos ainda. Tá? Muitas vezes as mulheres mais pobres, as mulheres escravas, muitas vezes elas não podiam nem circular livremente.
pela cidade. As mulheres de classes mais altas, por mais que elas não tivessem poder de decisão, de participação, elas ainda podiam circular livremente pelas cidades. Ir para lá e para cá, comprar alguma coisa. As mulheres mais pobres ou escravas, nem isso. Então as mulheres elas tinham uma dificuldade, digamos assim, de existência, de direitos existenciais muito grande. Nas sociedades antigas, como na Grécia, em Roma, era muito forte a ideia de que os chefes das famílias eram os homens mais velhos. Tinha muita ideia de um patriarcado, né, de que os chefes, de que quem tinha o poder, de que quem tomava as decisões, eram os homens mais velhos de cada uma das famílias. Por isso, dentro dessa perspectiva, as mulheres eram vistas como inferiores naquela sociedade e inclusive vistas como posse, tá? As mulheres, os filhos desses homens e os escravos eram todos vistos como posses, como algo que aquele homem detém. Então, se é dele, se a mulher é dele, se os filhos são dele, se os escravos são dele, ele tem o direito de fazer o que quiser com essas pessoas. Então, as mulheres passaram por muitos problemas dentro dessa perspectiva, dentro da realidade em que elas eram vistas como posse, como um produto, como algo que não tinha direito à decisão própria. Em Roma, por exemplo, para uma mulher ser vista como uma mulher de boa conduta, para ser vista como uma mulher, digamos assim, para ser valorizada como uma mulher correta dentro dos padrões que eles estabeleciam naquela sociedade, ela tinha de respeitar todas as ordens do marido. Só assim ela era vista como uma mulher correta, como uma mulher ideal. E agora imagina se o marido tivesse tomado uma decisão ou tivesse, sei lá, feito qualquer coisa que era desagradável, que era ruim para essa mulher. Ela teria que ter uma escolha entre ser vista como uma mulher ruim ou errada pela sociedade ou fazer algo que ia contra a natureza dela. Então é muito complicado e, de novo, essa perspectiva ainda permanece um pouco até os dias de hoje, com a questão, por exemplo, de mulheres que, por algum acaso, não desejam ter filhos. Uma mulher que não deseja ter filhos hoje em dia, dependendo de onde ela vive, com quem ela interage, ela ainda sofre muito preconceito, muito problema, muita dor de cabeça, muita cobrança da sociedade para que ela tenha filhos. Sendo que nada nesse universo a obriga de fato. Só um costume social, uma expectativa da sociedade que diz que uma mulher deveria ter filhos, sendo que nada a obriga, não existe nada que determine que uma mulher não pode viver a vida dela sem ter filho. Né? Então a gente tem que compreender que essa realidade ainda existe em certa parte até os dias de hoje e que é por isso que nós fazemos essa reflexão, esse estudo aqui sobre o papel social das mulheres na antiguidade, para que nós tenhamos recursos de reflexão, de interpretação sobre a nossa realidade hoje. Agora você me pergunta assim: Professor Henrique, não existia nenhuma chance, nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade de uma mulher exercer um papel que não fosse esperado pela sociedade, professor? Que uma mulher atuasse, por exemplo, dentro da política, que ela fizesse algum tipo de diferença de atuação política e social diferente do que era o esperado para ela? E daí eu te respondo: sim, existia. Mas, para que uma mulher conseguisse fazer algo dessa natureza, ela precisava fazer isso pelos bastidores. Como assim? Ela precisava fazer de forma, digamos assim, escondida. Não podia ser nada claro, nada aberto. Uma mulher não podia... Ah, não, eu tenho vontade, eu tenho pensamento próprio, eu vou lá na Assembleia falar tudo que eu penso para aquele bando de homem velho que tá lá decidindo, sei lá, tal coisa. Não adianta. Se uma mulher fizesse isso, ela ia ser execrada na sociedade. Ela ia ser, assim, ia perder completamente o pouco prestígio que ela já tivesse, porque ela ia ser vista alguém que estava rompendo as tradições e os costumes daquela realidade.
Então as mulheres elas tinham que, quando quisessem atuar de alguma forma, politicamente, socialmente, tinham que atuar influenciando, por exemplo, a decisão dos seus maridos. Ela vai e discute o assunto com o marido, você vai votar naquela proposta de lei, o que você acha de votar assim, o que você acha de votar assado, e vai, conversa com ele e influencia para que ele altere a postura dele. Mas ela atuar diretamente era muito difícil e muito improvável, porque seria visto como uma quebra de um padrão. E essa ideia de quebrar do padrão, de sair do que era esperado, gerava muitos conflitos naquela época. Gera até hoje, né? Algumas pessoas não lidam muito bem com situações fora da expectativa delas. Imagina naquela época. Por fim, em Roma, nós temos relatos de atuação política das mulheres dessa forma que a gente acabou de falar, por debaixo dos panos, maior do que na Grécia. Na Grécia elas eram, digamos assim, mais afastadas da vida política ainda do que em Roma. Em Roma ainda existem muitos relatos de mulheres que influenciavam as decisões dos seus maridos. A sociedade acabava sabendo, digamos assim, desse poder de influência, e não era assim tão mal visto que uma mulher conversasse com o seu marido sobre aspectos da política e o influenciasse a decidir A ou B. Na Grécia Antiga, já era algo muito, muito, muito mais raro, muito menos comum que as mulheres participassem dessa forma, segundo os relatos e as fontes históricas que nós temos até hoje. Então, de novo, para a gente finalizar a nossa reflexão aqui, é importante que a gente saiba, que a gente reflita a respeito dos direitos da mulher na antiguidade, para que nós consigamos promover as alterações necessárias na nossa realidade atual. Tá? Que saibamos que no passado as mulheres tinham muito poucos direitos e que hoje, 2020, esse tipo de realidade não condiz mais com os nossos tempos, com a nossa sociedade, com essa realidade de que as mulheres devem começar, se já não começaram, a poder participar de forma absolutamente livre daquilo que as interessar. Então, que a gente consiga superar essas características muito antigas da nossa sociedade e que hoje não tem mais razão e necessidade de ser, porque hoje nós já somos capazes de reconhecer que as mulheres têm tanta capacidade, se não muito mais capacidade do que os homens. Então, que a gente tenha a humanidade de reconhecer o direito das mulheres, a igualdade de possibilidade de participação daquilo que elas bem desejarem nos dias de hoje. Então é isso, pessoal. A gente está finalizando o capítulo 17. Portanto, na semana que vem a gente vem com o capítulo 18, um outro assunto. Estou considerando muito fortemente fazer o capítulo 18 inteiro em uma aula só. Então estou pensando, na verdade, fazer o 18 uma aula só, o 19 uma aula só, e depois o 20 e o 21 a gente tem 2 aulas para cada um. Mas não é nada concreto ainda, vou tomar essa decisão. Vocês vão saber isso quando forem assistir a próxima aula gravada na semana que vem. Tá bom? Então, finalizamos o capítulo 17, façam os exercícios do capítulo 17, façam a correção através da parte de resolução dos exercícios lá do P+, então entrem no P+, vão lá na parte de recursos, achem um botãozinho escrito lá, resolução de atividades ou de exercícios, algo do tipo, e peguem a correção lá. Tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem ou façam pergunta para mim ou para o professor Chiquinho. Tá bom? Um abraço para vocês, boa semana, tchau!